aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Caio aqui na área. E nossa, gente, faz um ano que você não me vê aqui no YouTube. Um ano e muita coisa aconteceu. Eu tô com uma empresa nova, a Tri, a gente trabalha com produção audiovisual. Então, cara, como é que eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesse período de um ano de maneira muito rápida, muito, como é que eu posso dizer, aqui para iniciar esse canal novamente, que meu objetivo aqui é continuar postando aqui, postar um pouco da rotina, falar um pouco sobre vendas, sobre os livros que eu li, sobre como tá os investimentos, como tá a vida toda no geral. Muita gente que me acompanha aqui não me segue na rede social, e na rede social eu também posto muito pouca coisa. Mas eu quero começar a trazer cortes daqui do YouTube e levar para a rede social, porque eu acho muito fácil para mim produzir conteúdo aqui no YouTube. Então, como é que eu vou contar? O último vídeo que se não me engano, que eu fiz aqui foi sobre como anunciar para o seu público-alvo, algo assim. E que nesse canal eu trouxe muitos assuntos. Eu falei sobre inteligência emocional já, sobre marketing, sobre vendas. Falei também de investimento em criptomoeda. Depois tenho que atualizar vocês. O Bitcoin tá caindo demais. Mas até aí tudo bem, a gente se manter resiliente. Mas o que eu quero trazer para cá? Como eu falei, trazer um pouco da rotina, falar sobre os livros que eu tô lendo, falar como tá a minha vida atual. E vamos começar. Quando eu deixei de fazer vídeo aqui foi em início de julho ou junho, um pouco antes, em março talvez, do ano passado, 2025. Bom, a partir daí, o que aconteceu? Eu ia fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, ia morar lá com a minha mãe. E assim, acabou que deu errado essa viagem. Eu entrei numa empresa e a gente estava trabalhando com produção audiovisual também. Até então, por aí tudo bem, comecei alguns projetos. Eu também tenho um canal de podcast no qual estou trabalhando e vou começar a postar vídeos lá novamente também. E assim, o nome desse podcast se chama Conecta Cristão. Então, eu falo com alguns pastores, falo com alguns líderes lá, tenho testemunho de algumas pessoas nesse canal lá, mas se não me engano tem 5 ou 6 episódios, ou 7 episódios, onde eu falo sobre a palavra de Deus, sobre um contexto geral. Eu também aceitei Jesus no ano passado. Eu imagino que quem me acompanha aqui não sabe. Aceitei Jesus, me batizei e estou vivendo uma vida cristã, indo aí, vivendo uma vida cristã. E assim, como é que está sendo para mim esse caminho todo? E cara, é muito desafio mesmo. E assim, muita bênção e milagre. Nossa, velho, tipo assim, quem é vendedor sabe que a gente tem que ser muito resiliente com todas as coisas que acontecem com a gente. Mas assim, tem coisas que acontecem e às vezes parece que não tem saída e Deus vai no mesmo caminho, mostra uma saída ou traz algo pra gente que a gente não entende, né? Que eu quero falar mais para vocês? Ano de 2025, sobre livros. A maioria daqueles que eu anunciei aqui num vídeo passado, um dos primeiros vídeos aqui do canal, que era sobre os livros de vendas que eu estava lendo, eu li todos, eu vou trazer conteúdos dele aqui. Atualmente agora eu também estou lendo novamente Os Códigos do Milhão do Paulo Massal. Eu já li ele aqui lá em 2020, Caio Albuquerque. Eu li ele lá em 2020 e eu fiz todas as tarefas dele, filho. Esse livro aqui tem um monte de tarefa aqui, e eu fiz todas essas tarefas, eu estou respondendo essas tarefas em 2026 para ver o que eu mudei em 6 anos, como a minha mentalidade mudou. E assim, cara, o Caio de 2020 pro Caio de 2026 é surreal a diferença. Tem umas aqui que fala sobre como a gente vê o dinheiro, o que a gente entende sobre riqueza. Então, o Caio de 2020 acreditava que riqueza era só dinheiro. E nessa época, entre 2020 até 2025 mesmo, pra mim, eu tava só de olho nisso. Só em dinheiro. E quem já me conhece aqui pessoalmente, que não me conhece também,
entende um pouco. Então, tipo, tava em direção só a isso. Só o dinheiro, achando que, tipo, isso resolveria todos os meus problemas, mas não resolve. Não resolve nem parte dele. Mas assim, a pergunta é, o que você entende sobre riqueza? E a resposta que eu tinha nesse livro era uma única só palavra, dinheiro. E eu passei na mesma pergunta esses dias para trás agora e já ter uma resposta completamente diferente. Então, o que Deus tem me mostrado, o que eu entendi sobre riqueza? Entendi que a riqueza é também a família, as pessoas que estão andando com você ali no dia a dia. Entendi que riqueza também tem a ver muito com o tempo que você tem de qualidade. Então, o Caio de 2020 trabalhava muito, o Caio de 2021 também trabalhava muito, o Caio de 2022 também trabalhava muito, de 2023 também, 2024 também, 2025 também. Não que o trabalho não recompensou todo aprendizado, todo ensinamento, mas agora eu vejo, e eu estou trabalhando também, continuo trabalhando bastante, não pode parar de trabalhar, mas o tempo de qualidade com as pessoas que você ama é algo muito mais importante. Com os amigos, um tempo de qualidade que eu não tinha com Deus e eu tenho. Então, tipo, um tempo de qualidade ali do meu dia que eu fazia qualquer outra coisa. Hoje eu já paro e faço um devocional, coisa que eu nunca parei para fazer. Tipo assim, eu fui muito estudar a Bíblia, mas não estudar a Bíblia de uma forma, tipo assim, de entender sobre, tipo, Deus. Era mais entender mesmo sobre princípios lá que tem em relação ao trabalho, entender sobre as histórias que tinha, mas, tipo assim, nunca sobre meio que aprofundar de verdade mesmo, tipo, para falar, caramba, o que o Senhor tem para me falar nessa palavra? O que o Senhor tem para me dizer? Para quem não sabe, aí eu já fui também ateu entre meus 15, agnóstico. Ateu ninguém é de fato, agnóstico. Então, isso mudou muito minha mente, essa nova visão sobre a riqueza. Família também, ter as pessoas perto do lado. E para quem também me conhece, é mais próximo aí, a minha mãe teve um irmão, eu tive um irmão e eu tenho essa sensação, comecei a ter uma sensação de pai, sabe? Quando eu olho pro meu irmão, eu tô com ele no colo e eu tenho às vezes uma sensação de pai com ele, tipo, cara, esse menino aqui, ele vai meio que, tipo, me tirar como exemplo, por conta de estar sempre perto de mim. Então, eu comecei a valorizar mais a vida, ter mais empatia com as pessoas, que era uma coisa que eu não tinha. Quem me conhece pessoalmente sabe, era uma coisa que eu não tinha, tipo assim, empatia com as pessoas, entendeu? Então hoje eu tenho um pouco mais de compaixão em relação a isso. Eu pego o Noah no colo, eu olho pra ele assim, aí eu, às vezes eu fico orando pra, tipo assim, orar por uma pessoa, velho, nunca imaginei, tipo, e com ele no colo e assim, parece que muita coisa começa a fazer sentido quando você vê uma pessoa ali frágil. E eu acho que assim, nossa, falando muito forte no fundo do coração, parece que Deus olha assim mesmo pra gente. Às vezes eu olho pro meu irmão Noah, ele fez 5 meses dia 4, e a forma que eu olho pra ele, eu acho que é a forma também que Deus olha pra gente, porque a gente erra bastante, a gente pega, a gente cai, e eu olho pra ele, tipo, tentando se levantar sozinho, sabe? Tipo, eu fico olhando pra ele assim, ele tenta fazer sozinho, e eu falo, calma aí que eu vou te ajudar a ficar em pé e tudo mais. E assim, eu acho que é dessa maneira que Deus tipo, olha pra cada um de nós, olha pra você, olha pra mim, olha para as pessoas que a gente tá se assistindo aqui. Então isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E também falar um pouco aqui da empresa. A empresa Triet, eu tô na... Gente, eu interrompi a gravação, cliquei sem querer, mas voltei. Eu tô na sala aqui agora. Eu tava com queijo e presunto, tem um pão aqui pra mim comer. O quadro a gente vai colocar uma TV aqui. Vamos montar aqui atrás só umas poltronas aqui, bem ali vamos botar uma estante com livro. Meus sócios estavam aqui agorinha. A gente estava trocando uma ideia, hoje é dia 10 aqui, estamos batendo o financeiro na empresa, fechamos uma venda hoje, graças a Deus.
E a Tri tem esse uniforme, mas a gente. É porque eu tô de frente, eu confundo. A gente vai trocar, que não é mais Triad Studio, é só Triad. Mas eu gosto desse uniforme aqui. E o que a gente tem feito? Cara, eu tenho muito uma coisa que a gente, que eu ia falar, é mais a preguiça mesmo. Às vezes a gente tenta, eu tava vendo sobre uma palavra esse dia que tocou no meu coração, sobre, tipo assim, a gente acabar embelezando o pecado. Por exemplo, a preguiça a gente não chama mais de preguiça, a gente chama de procrastinação, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu tenho uma preguiça tão grande, tipo, de gravar conteúdo, mas hoje eu peguei e falei, velho, vou fazer, e pronto, tomei atitude aqui. E eu quero ter essa mudança de comportamento em relação a isso, porque é uma coisa que vai ajudar a meu desenvolvimento, na minha oratória, na minha autoridade, confiança de falar com as pessoas, e também nas minhas vendas. Eu hoje aqui na empresa eu faço a parte comercial, eu sou diretor comercial, e a gente veio recentemente aqui para essa sala, a empresa está crescendo, estamos faturando bem, estamos investindo muito nela, e a gente está indo para um lugar que, tipo, eu não sei o que imaginar. Porque eu entrei aqui na Tríade em novembro, no dia 29 de novembro, depois que eu saí da empresa anterior. Então, a gente tinha planejado, eu e minha sócia, o nome dela é Francizele, e meu sócio se chama Cauã Felipe. A gente tinha planejado de fazer o quê? De alugar a primeira sala depois de 3 anos. Tipo, depois de foi um ano basicamente, assim, ou 3 anos foi 3 anos basicamente, que depois que eu tinha entrado e a gente fez esse brainstorm ali de ideia, o que a gente pode fazer? Pô, anotou um monte de coisa que a gente queria, funcionário, tudo, faturamento, isso, aquilo, qual área, qual empresa, fizemos tudo isso aí e tipo, uma coisa que veio muito rápido, sem esperar, foi aqui a sala. Eu tô na empresa tem 6 meses, vai fazer 7, e a gente já conseguiu a sala. Tipo, muito rápido, uma coisa que a gente esperava por 1 ano ou até 3. Eu tenho anotado, eu não lembro certo, mas acho que foi há 1 ano, aí eu tenho aqui na agenda. E é isso. Agora o Cauã e a Fran, eles estão em uma gravação com um cliente nosso. Eu aproveitei aqui esse período que eu tô aqui sozinho, tava tendo ideia, tava conversando com alguns clientes, tava respondendo eles aqui no WhatsApp. Eles até mencionaram aqui alguma coisa aqui, ó, vamos ver aqui o que eles estão fazendo. Ó, sim, foi no story nosso, assiste lá, ó. Quem não segue a gente aqui, pesquisa aí, ó, Tríade BR, que você vai achar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, calma aí. Tríade BR, pesquisa aí que você vai achar no Instagram e segue aí a nossa empresa. Eu vou começar a estar produzindo mais conteúdo por lá, sabe, ó. Tríade BR, educação e mídia para empresas, estratégia, produção e implementação. A parte de educação, a gente oferece cursos e mentorias de todos os serviços que a gente presta. Produção de vídeos, edição, fotografia, criação de site, que mais? Vendas também. Então, a gente está caminhando para isso aí. Que mais que eu tenho que falar? Cara, eu quero só atualizar vocês aqui de muita coisa. Que mais? Não sei. Livro que eu tô lendo. Tô lendo esse livro aqui também. Tô lendo esse livro, Os Códigos Meus de novo. E tô lendo um outro livro aqui, ó. O livro do... Quem sabe, sabe. Do Messi, O Gênio Completo. Eu sempre carrego esse livro. E eu carrego também na mochila. Deixa eu ver se tá aqui. Tem que tá. Não tem como não tá. Tá aqui, ó. Não, tá aqui nessa parte aqui da bolsa. Tá. Essa aqui é uma mochila nossa, ó. Pra quem acha que nós é fraca aí, olha, Tríade, filho. Tríade aqui, ó. Tríade. E carrego também uma King James na mochila. Tem a agenda aqui também. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo atualizando tudo, só para me voltar mesmo a ter um conteúdo nesse canal aqui. Esse canal aqui, eu comecei ele através de uma live, muita gente assistiu, tem alguns seguidores, tem uns 130 seguidores aí. Mas, se Deus quiser, esse vídeo vai atingir as pessoas certas,
vai vir muita coisa através disso aqui. E é isso. Eu desejo que vocês prosperem muito, cuidem da vida de vocês, para de ficar olhando pro lado, ficar cuidando da vida dos outros não, cuide da sua vida. E bora pra cima. Falou!